Olá, você de casa, o programa do Resgatando Vidas está começando agora. Chama todo mundo e senta aí porque hoje o programa está mais do que especial. Começa agora, Resgatando Vidas, um novo caminho. O programa Resgatando Vidas ficou fora do ar durante um tempo, mas agora, nós estamos voltando com todo vapor, quadros novos e mais pessoas envolvidas, nos ajudando. E iniciamos hoje o quadro Mulher Virtuosa. O Dia das Mães está chegando e nós preparamos uma conversa muito especial, onde várias mães, pastoras, têm muitas lições de vida para falar para você aí, para que você possa conhecer e aprender com elas também. Então, roda aí com a Laiana Paula, Mulher Virtuosa. Olá, estamos aqui para dar início a um novo quadro do nosso programa, que se chama Mulher Virtuosa. E como está chegando o Dia das Mães, nada melhor do que conversarmos com mães. E hoje temos aqui algumas mães e elas vão falar um pouco para vocês de suas experiências de mãe, como foi suas gestações, e elas vão se apresentar. Eu sou a pastora Cris, da Igreja Presbiteriana Renovada. Tenho 2 filhos, Caio e a Júlia. Eu sou a pastora Neide, da Igreja Presbiteriana Renovada, tenho 3 filhos e um neto. Eu sou a Giane, da Casa de Recuperação Resgatando Vidas, tenho 3 filhos. Sou a Djane, sogra da Cris, tenho 5 filhos. Muitos netos. Muitos netos, né? 4 netos. Não tem mais netos. Então tá. Pastora Neide, fala um pouco pra gente o que é ser mãe pra senhora. Eu considero ser mãe o que diz a palavra no Salmo 127. Lá a Bíblia relata, eu gostaria de ler para você um pouco o que diz. Diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheio deles, e não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então eu penso que ser mãe nos dias de hoje é uma recompensa que Deus dá para cada uma de nós. A Dejane, com seus 5 filhos, é recompensada por Deus, a pastora, a Jeane e eu também. Porque nós recebemos do Senhor, né, esse privilégio de poder ser mãe, de acompanhar o crescimento emocional e intelectual dos nossos filhos. Tanto que a Bíblia diz que eles são como flechas na nossa aljava. Que nós, como mães, desde pequeno, nós vamos direcionando, mostrando o caminho que eles têm que andar, mostrando através da palavra o que eles precisam fazer para ser adultos bem-sucedidos. Então, eu considero isso uma recompensa de Deus, você poder ser mãe, você poder fazer tudo isso pelos seus filhos, debaixo da bênção de Deus. E o que mudou na sua vida na época que você teve seus filhos? Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Para mim, ser mãe foi uma coisa assim que eu desejei muito. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu já imaginava como seria o futuro dele. Então, eu sempre tive muita preocupação de colocar numa boa escola, de acompanhar eles na fé, levar para a igreja e não deixar os meus filhos com funcionário. Eu sempre cuidei dos meus filhos, não deixei eles com babá. Então eu procurei prepará-los para ser os adultos que eles são hoje. Graças a Deus eles são pessoas bem equilibradas, cada um na sua profissão. E para mim é motivador olhar para trás e ver que eu não perdi o tempo. Na verdade eu ganhei. E
fazer tudo isso. Professora Cris, o que é ser mãe para a senhora? Ser mãe é um presente de Deus. A gente olhar assim, ver que aquilo ali foi algo que Deus nos deu para a gente cuidar, né? E ver eles crescendo, se desenvolvendo e se tornando pessoas boas. Né? É uma conquista por dia, uma batalha por dia também, porque ensinar as crianças hoje, nos dias de hoje, é complicado, mas é uma bênção. Nós sabemos que a senhora passou por um momento na sua vida a qual a senhora chegou a ser a mãe viúva. Como que é ser mãe viúva? Realmente uma experiência muito difícil, porque se criar os filhos com os pais juntos já é complicado. Agora, criar sozinha, uma mãe criando uma filha sozinha, como eu fiquei, é muito difícil, porque você pensa que o pai, ele é o provedor da casa. Mas quando você se vê sozinha, você já se preocupa exatamente com isso. O que eu vou fazer para sustentar, né, a minha filha? Mas graças a Deus, nessa época foi quando eu senti realmente que eu era totalmente dependente de Deus e Ele era o meu provedor. Então foi uma experiência ao mesmo tempo triste, difícil, mas por outro lado eu vi as mãos de Deus ali naquele momento nos sustentando. Foi uma experiência assim que eu trago hoje para mim como uma dependência total de Deus naquele momento. Diane, a gente sabe que você foi mãe na adolescência. Com quantos anos você teve sua primeira gestação? 16. Como que foi pra você? Qual foi a sua experiência? Foi difícil, porque logo quando eu falei pra minha mãe que estava grávida, ela não acreditou, não queria aceitar. E logo falei pro pai da garotinha, que hoje tem 4 anos, falei que estava grávida, e ele não quis saber da menina. Aí eu fui, tive ela, minha mãe me ajudou. E você sofreu muito preconceito por ser mãe tão nova? Com certeza. Mais do meu pai. Foi difícil, ele não queria aceitar não. Mas aí foi vendo minha gestação e tudo. Quando nasceu a menina, quis. E o que mudou da mãe Jeane da primeira filha e da mãe Jeane da terceira? Ixi, mudou muita coisa. Porque essa aqui, tô cuidando. Da outra eu não cuidei. Devido a ser usado droga também. Usei droga na gestação toda. Quase toda. Qual era o sentimento que você tinha naquela época e o sentimento que você tem hoje por ser mãe? Diferente, não pensava eu pensava só em mim, às vezes nem em mim, agora eu tenho que pensar em mim e nela, pensar por dois. E o que é ser mãe pra você hoje? Os filhos, como a pastora disse, os filhos são a herança de Deus, né? A gente tem que aceitar o que Deus dá pra gente. O que você sonha pra sua filha? Os seus filhos, aliás? Coisa boa, que eles se formem, não conheçam a vida que eu conheci de droga. O que é ser mãe pra senhora, dona Dejane? Uma bênção, agora. É uma bênção. Porque meu primeiro filho, Ricardo, eu tive 18 anos, né? Eu tive ele. Foi uma gestação indesejável. Então foi muito conturbada, não aceitava ele. E não cuidei dele como mãe, mas teve uma sequela muito terrível no final. Mas depois minha família me ajudou bastante. Tive o outro meu filho, que é o Daniel, o esposo da Cris. E teve alguns problemas também, né? Tive algum problema com ele, mas graças a Deus, depois logo já estava na presença de Deus, então foi bem mais fácil para ser resolvido, né? Ele também foi para as drogas e foi para o tráfico, mas
com muita oração, Deus deu vitória. Hoje ele é uma bênção. Ele liderou a casa de recuperação no Paraná. Hoje está aqui em Altamira, né? Somos de São Paulo. Ele é pastor, né? Um excelente filho, um excelente marido, pai, pastor, uma bênção. Graças a Deus, aquilo que foi perdido, eu recuperei, né? Depois Deus deu força. Pastora Cris, eu queria que a senhora deixasse um recado para mães que hoje estão passando pela mesma situação a qual a senhora passou algum tempo atrás, que foi ter ficado viúva com uma filha pequena. Eu acredito que hoje existem muitas mulheres passando por essa mesma situação. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para essas mães. Bom, muitas vezes a gente se vê em um momento assim, de dificuldade, um momento em que nós nos achamos sozinhos. Mas é nesse momento em que a gente tem que se firmar realmente com Deus e depender dele. Entender que homens na nossa vida, digo ser humano, né, pode ser pai, mãe, todos são essenciais sim. Mas se nós não tivermos Deus, que é o nosso maior provedor, é o nosso maior amigo, né, ele substitui qualquer pessoa. Então, no momento de solidão, no momento de dificuldade, no momento em que nós acharmos que estamos sozinhos, não existe ninguém que pode ser o melhor pai do que o nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que nos protege em todos os momentos. Então, é só confiar em Deus e depender totalmente dele. Jane, como você mesmo disse que você foi mãe nova e durante as suas gestações você foi usuária de drogas, eu queria que você deixasse um recado hoje para as jovens que hoje estão na mesma situação a qual você viveu há algum tempo atrás. O recado que eu deixo para jovens é que estudem, não procurem engravidar nova e nem solteira, que é muito difícil. Se não tiver o pai ou a mãe por perto, é muito difícil. Dejane, como a senhora disse, que teve seus filhos na droga, cresceram, né, no meio das drogas e hoje, graças a Deus, estão libertos. Como a senhora disse, hoje você tem um filho pastor. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para mães que sofrem a mesma situação a qual a senhora sofreu, que hoje tem seus filhos na droga, seus filhos no mundo do crime. O que a senhora fala? Olha, pela experiência que eu passei, foi difícil, foi assim, muito choro mesmo, né? Muita lágrima, porque quando eu tive o meu filho mais velho, eu era muito imatura, né? Aquela jovem, né? Rebelde, não obedecia os pais, conhecia sim a palavra de Deus, mas não seguia, não estava nem aí, então fazia aquilo que dava na cabeça, mas foi muito difícil. Aí depois, né, com o passar do tempo, eu tive esse outro filho, eu ia me casar com o pai dele faleceu com câncer, que é o Daniel, que hoje é pastor. E no começo, é o que eu vou dizer para muitas mães, no começo eu não fui aquela mãe, né, que você tem que ser ali presente, não fui um exemplo, porque a mãe, o pai, ele tem que ser espelho dos filhos, e eu não fui, tá? E acarretou muito problema para mim, muito mesmo. E meu filho mais velho foi pro crime, não me obedecia como mãe, porque eu não tinha nem como cobrar dele, né? A família que criava ele. Foi pro tráfico, foi preso várias vezes enquanto menor, e quando ficou, né, com os 18 anos, foi preso, foi condenado. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Eu já estava, né, casada, já tinha uma família, os meus filhos, os outros pequenos, mas já estava na presença de Deus. E tudo o que aconteceu, eu posso dizer
que Deus, assim, permitiu em certas situações e eu pude ver as mãos de Deus agindo. Deus salvou ele dentro de uma penitenciária, foi uma bênção, só que Deus recolheu ele, né, por sequelas de apanhar muito de polícia e tal, muita droga, ele não aguentou, mas Deus salvou ele. E eu louvo a Deus pela vida do Daniel, os outros meus filhos são uma bênção, tenho um casamento abençoado e eu quero dizer para você, mãe, que você está, né, passando um momento difícil com seus filhos, sua filha, seu filho, seu esposo nas drogas, né? Não desista deles, tá? Batalhe, busque ajuda, busque a presença de Deus, tá? Porque não está perdido, tá? Enquanto há vida, há esperança. Então batalhe pelos seus filhos, corra atrás. Primeiramente, procure ajuda em Deus, tá? Porque como a pastora Cris disse, o homem, o ser humano, ele nos decepciona, né? Mas Deus não, tá? Então você vai ter vitória, porque eu sou testemunha viva disso, né? De uma vida cruel na adolescência, na juventude também. Já fui usuária, já fui presa, fui internada em hospital de psiquiatria, tudo que você imaginar que o ser humano possa ter passado de ruim, eu passei. Mas não falo isso para glória de nada, falo isso para que hoje possam ver, né, que Deus é a solução na vida do ser humano, tá? Então procure ajuda, tá? Não se desespere e ame seu filho, ame a sua filha, tá? E ore por eles, porque, como foi dito, os nossos filhos são herança de Deus e Deus vai requerer de nós, tá? E que Deus abençoe você nesse Dia das Mães, tá? E graças a Deus eu tive vitória e você também vai ter vitória, com toda certeza. Amém. Pastora Neide, a senhora que é uma mãe doce, uma mãe tão amorosa, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as mães. Como vamos comemorar o Dia das Mães, quero que a senhora deixe esse recado para elas. Quero parabenizar todas as mães altamirenses, quero parabenizar também a minha mãe, que mora ali em 18. Quero dizer para as mães, né, que se agarra a essa recompensa, porque se os filhos são herança do Senhor, nós é que somos recompensados, né? Então se agarre a essa recompensa, não largue o futuro dos seus filhos por nada. Ao olhar para o seu filho hoje, pense que o futuro dele depende do que você vai fazer com a vida dele hoje. E como eu fiz, eu gostaria de orientar que as mães assim também fizessem. Que os seus filhos crescessem conhecendo a palavra de Deus, para quando eles ficarem velhos, maduros, serem pessoas de bem. Então é isso que eu tenho para dizer para as mães. Obrigada, pastora Neide, obrigada, Dejane, a Jeane, a pastora Cris. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo essas mães amorosas, essas mães doces e essas mães guerreiras. E para todas as mães que estão nos assistindo, Feliz Dia das Mães! Este lugar, no centro da tua vontade. Legal, né? Então, gente, agora a gente vai ver um clipe musical que eu fiz mais o meu irmão e uma mensagem de Deus para o seu coração. Logo depois você vai ficar aí com um quadro também novo para o nosso programa, Drogas versus Vida, com o Leandro Marcos e a Laiana Paula também, tá bom? Com uma enquete muito bacana aí para vocês. Roda aí! Mas não há lugar de honra maior que o teu Para o nosso amor. Deus, neste momento, com louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Tá bom? Bora lá, Gabriel. Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não
não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus. Vai, Gabriel. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, o que acontece? Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado você for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, de todos vocês que estão aí assistindo, da sua família. E creia que Deus é Deus, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Creia que Ele está cuidando de você, porque Ele é Deus. Uou! Apocalipse 16. Templo Soul. Então você vigia. E se hoje for teu último dia, e de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Beleza, galera? Estamos aqui no novo bloco do programa Resgatando Vidas do Novo Caminho, Drogas versus Vida, né? Onde nós vamos estar tratando com você, levando até você o conhecimento básico, né? Sobre a dependência química e as formas que você pode identificar, como você pode ajudar a tratar, se você conhece alguém, te levando assim uma visão global aí da dependência química, né? Porque nós sabemos que a dependência química é uma doença e que está cada vez mais grave e aumentando cada vez mais na nossa região, né? Principalmente nós temos sofrido aí em Altamira muito com a violência. Mas como falar de dependência química, né? Como a gente aprender sobre dependência química? Primeiro, na verdade, eu acho particularmente que nós precisamos entender um pouco o que são drogas, né? Porque a dependência química é uma doença, né? Aonde as pessoas fazem uso abusivo de drogas. Mas se a gente não entender na verdade o que são drogas, como é que a gente vai poder identificar um dependente químico, né? Pois bem, nós vamos começar hoje, nesse programa de hoje, falando sobre alguns tipos de droga, como elas se classificam, né? Para que você tenha um conhecimento básico aí para identificar as drogas, né? E não se assustem com o que vocês vão ouvir aqui hoje, que muitas coisas vocês podem até ficar pensando, mas será que é mesmo? Né? Mas eu posso lhe dizer que sim, é sim, tá? Então vamos lá. As drogas, elas se dividem em dois grupos, tá? Elas são classificadas em dois grupos, tá? Esses grupos são das drogas lícitas e das drogas ilícitas, tá? Drogas lícitas são aquelas drogas... Bom, peraí. Drogas lícitas e ilícitas? Mas o que são drogas? Né? O que são drogas? Drogas é toda substância, toda e qualquer substância que altera a sua mente, que altera o seu humor, que alteram as suas... que altera o seu normal, né? Ou seja, são coisas que mexem com você,
Você é uma pessoa tranquila, pacata, normal? O que a droga faz? A droga te tira da sua realidade. Então, isso é droga. Então preste atenção numa coisa. A definição de droga não vem dizendo assim, droga é crack, droga é cocaína, droga é... Não. Drogas são todas as substâncias químicas, quer seja da natureza, quer seja fabricada em laboratórios, quer seja produzida de qualquer outra forma, drogas são todas as substâncias que alteram o seu humor, tá? Então vamos lá. Então aí sim elas se dividem em dois grupos, lícitas e ilícitas. As lícitas são as drogas legais, né? Drogas legais, nossa, hein? Drogas legais, drogas autorizadas a serem vendidas, né, pelos governos, né, onde a lei ampara a venda dessas drogas. E as drogas ilícitas são drogas que são proibidas, né, que não podem ser vendidas, né, mas são as famosas drogas ilegais, que são cocaína, heroína, LSD e por aí vai. Né, a maconha também, né, lembrando que a maconha também é. Pois bem, então elas se dividem nesses dois grupos aí. Mas incrível é que nós vemos que nas drogas legais são drogas que você acha em qualquer lugar, mas que também causam dependência química. Muitas das vezes nós ficamos presos ao pensamento de que ser um dependente químico é somente aquele cara que usa lá o crack, que usa cocaína, que fuma maconha, né? Aqueles caras jogados na sarjeta, aquelas pessoas que não têm muita perspectiva de vida mais, né? Mas não é bem por aí. Nós somos, muitas pessoas são identificadas como usuários ocasionais, né? Usuários ocasionais de droga. Né? A diferença do uso ocasional e para dependência química é simplesmente que no uso ocasional eu ainda não estou necessitando constantemente da droga de identificação, da minha droga de uso. E o dependente químico ele não vive sem a droga, né? Então, mas todo dependente químico foi um usuário ocasional um dia, né? Eu posso falar porque eu fui um dependente químico durante 25 anos e eu comecei usando álcool, não de forma abusiva, mas de forma social, como muitas pessoas gostam de falar. Bebia finais de semana, bebia em festas e tal. E quando eu vi, eu já estava prisioneiro. Por eu ter começado muito novo ao consumo de droga, quando eu vi, eu já estava prisioneiro. Pois bem, gente. Você, bebedor, você usuário social de hoje, pode ser um dependente químico amanhã. Porque existe uma grande diferença. Existe o álcool, né? A maconha e alguns tipos de drogas que não causam a dependência de imediato, mas causam ao longo do tempo. O crack, a cocaína e outras drogas mais pesadas causam uma dependência mais rápida, por isso são mais danosos, por isso são os mais falados. Muitos bebedores não querem falar que são dependentes químicos por achar que o álcool não causa um dano igual ao crack, mas eu quero te lembrar que pode ser que você seja sim um dependente químico. O dependente químico ele não é qualificado pela droga que ele consome, sim pela frequência de uso e pelo dano que essa droga já causa. Se eu sou um tomador de birita, que bebo todo final de semana e que fico todo sujo, chego em casa todo, me defeco até nas roupas e tudo mais, chego todo sujo, um lambento caído, sem dinheiro, eu sou um dependente químico. Eita! Doeu em alguém aí? Ah, fique tranquilo. Tudo tem um caminho para ajudar, né? Tudo tem um caminho aí que pode ser feito ao contrário, tá? Nós vamos falar também das drogas lícitas e ilícitas e também elas são divididas, elas são classificadas as drogas. São drogas elas estimulantes, né? Drogas depressoras e drogas perturbadoras, né? São 3 grupos aí que qualificam que se envolvem as drogas. Nós vamos começar falando sobre a drogas estimulantes, né? Essas substâncias aumentam a atividade cerebral, uma vez que imitam ou cooperam com os neurotransmissores, né? Elas estimulam o nosso organismo, a nossa mente. E algumas drogas bem conhecidas desse grupo é a nicotina, cafeína, anfetaminas, cocaína, crack, merla e o oxi, né? São drogas derivadas aí, todas elas derivadas da cocaína. Tá certo?
Então essas drogas são as drogas estimulantes, é o primeiro grupo que a gente está trabalhando, tá? Então muita gente tem que ter cuidado com isso daí. Agora vem o segundo grupo, que são as drogas depressoras, né? Tais drogas apresentam uma diminuição das atividades cerebrais de seu usuário, deixando-o mais devagar, desligado e alheio, menos sensível aos estímulos externos. Essas drogas desse grupo estimulante, tá? Elas estimulam e depois causam uma depressão após o seu efeito. Elas se caracterizam através disso. E drogas que fazem parte desse grupo, pasmem em conhecê-las: álcool, inalantes, solventes, soníferos, remédios mesmo, remédios para sono, tá? Ansiolíticos, remédios para ansiedade, tá? Antidepressivos e morfina. Então vejam o seguinte, o álcool é uma droga depressora, por isso que muitas pessoas que bebem fazem muitas coisas erradas e depois ficam deprimidas, tristes, desoladas, querem cometer suicídio, acham que o mundo acabou e só bebem álcool, só consomem álcool, são os famosos alcoolistas ou alcoólatras, né? Então não é só usuário de crack ou de outras coisas que comete crime, não. Vamos com cuidado na classificação aí, em taxar as pessoas, viu? Vamos ter muito cuidado. Tá, e agora nós temos as drogas perturbadoras do sistema nervoso, tá? São aquelas drogas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto ao espaço de tempo, Essas drogas perturbadoras, o grupo delas tem maconha, haxixe, êxtase, cogumelo, LSD, medicamentos anticolinérgicos. Tá? Essa palavra é muito difícil. Anticolinérgico. Tá? Então veja bem, olha, a maconha ela está no mesmo grupo do êxtase. Ao contrário de que muita gente fica falando aí sobre maconha, né, que é uma droga suave, é uma erva, não sei o que mais lá, e bababá, eu vou fumar um baseadinho, pretinho, fininho, não sei mais o que, gostam de falar cada nome aí, inventar cada nome para se dizer malandros, né? Mas a maconha é uma droga terrível, ela só demora mais a minar o teu cérebro, a destruir mais o teu organismo, mas ela destrói, quando vem o efeito sobre você, aí acabou, tá certo? Então você, pai, mãe, né, que tem o seu filho aí, que você suspeita que teu filho usa droga, que usa maconha, ele tenta te convencer de todas as formas que a maconha é só uma erva, é igual o cigarro, é mentira. O cigarro também é uma droga, tá? Mas a maconha é terrível. Então tome cuidado você que consome, tome cuidado você que faz uso aí de qualquer tipo de droga, como vocês falam, entre aspas, socialmente, tá? Se você chegou ao ponto de beber, de se alcoolizar, de não saber mais o que você está fazendo, infelizmente eu lamento de informar, mas você é um dependente químico e precisa de ajuda. Ou você vai esperar cometer um homicídio, ou tentar um suicídio, ou tirar a vida de alguém, ou cometer algum tipo de crime, de delito pior, para que você peça ajuda. Gente, diversão não quer dizer se embriagar ou se drogar. Se divertir não quer dizer que você tem que estragar a sua vida. Divirta-se, mas divirta-se com consciência, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Agora nós estamos encerrando esse bloco nesse momento, eu quero deixar uma mensagem para você, tá? Deus não nos fez como um pote para guardar doenças. Deus não nos fez para vivermos vagando nessa terra como zumbis ou como pessoas sem uma direção, sem desejos e sem uma visão. Deus te fez e me fez para sermos vencedores. Então, se você nesse momento está se sentindo triste, se sentindo deprimido, se sentindo para baixo, ou você conhece alguém assim, lembre-se, não permita-se tomar medicamentos e nem drogas ilícitas, nem lícitas, para que você se sinta melhor. Eu vou falar para você como dependente químico que fui, né, ainda sou em recuperação, mas que usei muitas drogas, que eu busquei em todas elas o que eu tenho hoje, que é a paz e a felicidade. Porque só Deus pode dar essa paz e essa felicidade para você, tá? Drogas versus vidas, este é o nosso bloco. Semana que vem estaremos falando sobre meu filho usa drogas, o que eu posso fazer?
Fiquem ligados que vai ser de muito de proveito para você essas informações que queremos levar. Lembrando que ficam disponíveis no canal do YouTube, no Cradrev, e também no Facebook e nossos telefones de contato, vocês podem estar ligando. Também esses conteúdos que nós iremos trazer para você estão todos disponíveis em pequenas apostilas que nós fizemos com o maior carinho. Então, se você deseja nos abençoar, ajudar o Resgatando Vidas a continuar fazendo um trabalho de resgate de dependentes químicos, ligue para nós, faça uma doação de R$20 e nós estaremos disponibilizando para você uma apostila com todo o conteúdo dessas palestras, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até sábado que vem com Drogas versus Vida. Isso não vale nada. A, B, C, D, S, 7. O relógio tá correndo pra você. Mateus 6:33. Arrependimento. Dá tesouro no reino de Deus. Perdão. Lá é eterno. Humildade. Souza. Uou. Apocalipse 16. Templo Soul. Olá, estamos hoje aqui na Praça do Ginásio da Brasília e vamos fazer uma enquete e levantar algumas informações para saber como está o conhecimento das pessoas hoje sobre a dependência química. Estamos hoje aqui com o Hamilton e ele vai responder algumas perguntas. Seu Hamilton, o que o senhor entende sobre a dependência química? A dependência química, né, a pessoa que é usuário, é um problema muito sério, né, para a pessoa sair, conseguir sair, é muito complicado. Tem muitos centros de recuperação, né, que pode ajudar essas pessoas aí, mas infelizmente tem muitos que passam meses, até anos, nos centros de recuperação, mas quando sai, acaba de novo encontrando aqueles velhos amigos, né, e acabam fazendo tudo de novo. Então é muito complicado isso aí para a pessoa realmente sair desse mundo aí, é complicado. Na sua opinião, a dependência química tem tratamento? Com certeza tem. Primeiro, a pessoa tem que buscar Deus, né? E segundo, ele tem que ser ele mesmo. Tem que ser com ele, coisa dele. A força de vontade, né, principalmente. A pessoa tem que ter muito, né? E encarar a realidade realmente como ela é, para poder sair, né? E principalmente fazer um tratamento adequado para que a pessoa se torne uma pessoa boa. O senhor sabe se aqui na região de Altamira tem casa de recuperação, casa de dependentes químicos, álcool? Olha, que eu saiba, o pouco tempo, eu sou daqui, só que eu vivi muito tempo fora, né? O pouco tempo que eu tenho aqui, eu realmente não sei se aqui tem, né? Aqui na cidade de Altamira eu não sei se tem. A senhora sabe o que é dependência química? E o que a senhora entende sobre? Olha, é uma resposta, uma pergunta muito difícil, né? Mas assim, o que eu entendo é que nós, quanto ser humano, e que acreditamos na recuperação, que tudo é possível, eu acredito nisso. Ele tem como ser resgatado. Depende tudo de nós, depende da sociedade, da família, né, do Estado, para que essa pessoa retorne para a sociedade como um bom cidadão, como ele era. E tudo é possível. Eu acredito na recuperação, sim. E luto por isso também, porque eu acredito. Porque se nós não acreditarmos que tem a recuperação, a nossa luta é em vão, né? Então nós precisamos buscar essa força, precisamos ajudar, porque nós vemos aí nas repartições, nos lugares, né, onde estão essas pessoas que estão precisando de ajuda. E a gente se sente tão impotente por não termos como ajudar. Não é porque a pessoa quer, de jeito nenhum, de maneira alguma. Sempre tem uma razão, sempre tem um porquê. Não é fraqueza, não foi fraqueza da pessoa. Foram as consequências que levaram, as situações que levaram a essa pessoa a andar nesse caminho. Ele não achou outra saída, ele disse, não, mas tem tanta saída. Mas foi a que ele achou naquele momento. E foi onde ele caiu. Mas ele pode levantar. Por isso que eu digo que ele tem condições, sim. Eu acredito na recuperação, sim.
Depende tudo de nós e eu acredito que a sociedade precisa tomar consciência disso. O amor da família é importantíssimo para isso, né? Porque tendo o amor da família, do resgatar, do trazer, do buscar, do ir atrás, é a família que precisa fazer isso, porque a família também precisa ser apoiada, porque ela também está fragilizada, né? Então precisa, mais uma vez, de que os órgãos competentes assumam também essa causa, né? Que é um ser humano e precisa ser resgatado. E nós temos, como conselheiro tutelar, a gente vê aqui como cidadão, como também membro de entidades, a gente tem conhecimento, que não é somente o adolescente, é os jovens, é os pais, é avós, é tio. Então são pessoas que estão doentes, que precisam ser tratadas como merecem. A senhora sabe se tem um centro de recuperação na região de Altamira? Tem o do Leandro, né? Que nós dizemos que o Leandro tem abraçado essa causa, né? E nós também, enquanto Conselho Tutelar, a gente, de vez em quando, nós precisamos dele. Nós não encaminhamos mais para ele porque a gente sabe da situação, porque ele também não tem uma ajuda, né? Que precisa dessa ajuda também. Mas é um centro que a gente tem no conhecimento, né? Apesar que a gente lutou tanto e temos lutado para que seja construído um centro aqui em Altamira, que é polo, para abranger toda essa região. E a gente tem conhecimento que foi construído aqui no Assurini, né? E nós estamos esperando a inauguração desse centro, né? E a gente vê que está precisando muito. Temos muitos jovens, muitos adolescentes, muitos pais, muitas mães, pessoas necessitando desse abrigo, e ele está demorando demais. Precisa ser com mais urgência, e a gente precisa ter uma resposta, né, dos nossos gestores, dos nossos vereadores, né? Como é que está esse centro? Qual posição ele está? Fica a pergunta, né? Isso. Dona Rosa, nós queremos agradecer pela colaboração da senhora e que nós vamos ter uma resposta, né, dos nossos vereadores e de quem está envolvido com isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. O senhor sabe o que é dependência química? Dependência química, eu acho que é a pessoa que é viciada em drogas. Eu acho mais ou menos que é isso, né? O que o senhor entende sobre a dependência química? Eu entendo que as pessoas que se dedicam a usar drogas e fazer somente coisas erradas. O senhor acha que tem tratamento? Tem, com certeza sim. O senhor conhece algum centro de recuperação que atende esses dependentes químicos em Altamira? Não, conheço não. Como vocês puderam ver, ainda em Altamira existem muitas pessoas que não sabem que existe um centro de recuperação, sendo que o nosso projeto já existe há 4 anos. Essa foi mais uma enquete do nosso quadro Drogas versus Vida. Conhecimento nunca é demais, né? Muito legal aí a matéria de vocês, Leandro e Laiana, parabéns. E agora a gente vai estar conhecendo a história de uma moça, o qual mora com a gente no projeto, trabalha, ajuda a gente e a gente se ajuda, né? E ela chegou no projeto, fez o tratamento dela, ela estava grávida e você vai poder ver aí. Roda aí a história da Jeane. Então estou aqui, gente, com a Jeane. A Jeane já passou pela casa de recuperação do Resgatando Vidas, o qual o projeto Resgatando Vidas acompanha, né, Jeane, a sua história, o seu caso já há 3 anos. Mas somente agora a Jeane se sente preparada para falar um pouco sobre a história dela. E agora que a gente está acompanhando mesmo, de perto mesmo, ela mora junto com a gente na casa do projeto. É uma das meninas que é fruto da casa feminina. E hoje já está morando lá, já está mais tranquila, hoje com a neném dela. Então vamos começar a falar um pouco da história dela. Eu sei que muita gente de Altamira conhece a Jeane. Você que está assistindo vai se lembrar dela de algum lugar por aí, né, Jeane? Que eu sou bastante então vamos começar a falar sobre a sua infância, Jeane. Começa falando um pouquinho sobre como foi a sua infância antes da droga, como é que era? Bom, Poliana, minha infância não era tão difícil no começo, lá no começo.
Eu era da igreja, andava na igreja e era tudo bem, mas minha mãe não gostava que eu ia para a igreja. Ela implicava um pouco. Ela não conhecia muito a palavra de Deus e ela implicava, dizia que eu ia para a igreja, mas era para brincar, ela estava querendo namorar. As Desculpa dela. Era essa. Aí eu chamava ela para ir, ela, não, eu não vou não, porque eu não sei nada da palavra de Deus. Meu pai já era diferente, ele já foi evangélico e tudo, mas só que ele era desviado. Ele bebia muito, ele chegava em casa já brigando com ela e ela vinha pra cima dele e ele agredia ela. Tava eu e meu irmão, a gente era pequeno, eu tinha faixa de uns 10 anos, meu irmão tinha faixa de uns 8. E a gente presenciava, ele batia nela de pau, pegava faca e ele agredia ela mesmo. E ela gritava o nome dos vizinhos, nada de ninguém ajudar. A gente ficava escondido lá nos cantos, com medo dele bater na gente também. Aí foi passando os tempos, fiz 13 anos, e aí eu saí da igreja. De tanto ela implicar, eu não quis mais ir para a igreja, não deu vontade de ir mais. Eu comecei a namorar e tudo. Eu me perdi com um rapaz lá, e aí que ela implicou mais. Meu pai também, me expulsou de casa, ela me ajudou, não quis, não, ela vai ficar aqui em casa, mas ela não vai sair pra lugar nenhum, vai ficar em casa. E ela, me prendeu em casa. Aí eu ia pra escola, lá da escola eu matava a aula, ia beber, tudo. Chegava em casa, ela nem tinha um pra mim, nem ligava mais pra mim, meu pai na cachaça. Quando aconteceu essa história comigo, de eu me perder lá com o garoto, tudo, meu pai, ele se afundou mais na bebida, ficou mais, aí que ele passou a beber todos os dias mesmo, chegou ao ponto até dele fazer necessidade na roupa, não tem? Ele já estava bem mal já, e aí ela, me tirou da escola, aí não quis mais que eu fosse para a escola, que ela descobriu que eu estava bebendo, que eu estava matando aula, a diretora chamou lá. Aí ela me prendeu mesmo, eu não saí nem na porta de casa. Aí eu peguei, falei, vou fugir. Fugi. Como eu morava em Paraupebas, fugi, em Marabá. Aí fugi com os garotos que estavam, aprontaram lá e eles estavam partindo para Marabá, estavam foragidos. E eu fui junto com eles, só com a roupa do corpo mesmo. Fui com eles para lá. Aí lá eu conheci uma menina, o namorado dela usava muito isso. Só que eu não sabia que era droga, essas coisas. Mas eu ouvia falar, o doido tá desse jeito porque fumou maconha, fumou pedra. Eu ouvia falar. Aí eu peguei, que lá chama brita, né? Aí eu peguei e falei assim, rapaz, vocês usam droga? Aí o menino, não, a gente não usa droga não, isso é uma curtição. Aí tá, eu fui experimentei. Aí primeiro eu experimentei no cigarro, né? Eles fizeram lá o cigarro, lá eu peguei e fumei. Aí eu senti, primeiro trago que eu dei, minha cabeça meio... O cigarro de maconha? De pedra. De pedra já, né? Nunca usasse maconha, primeira vez nunca usei não. O crack foi o primeiro que eu usei. Primeira bebida, depois o crack. Entendi. Aí eu senti minha boca dormente. Eu disse, esse negócio é bom. Aí a menina foi e falou, é bom no cachimbo. Aí eu, no cachimbo, ela é no cachimbo, vou fazer pra tu. Aí foi e eu fumei, aí eu gostei. E eu fui, por ali acabou o movimento da droga e tudo. Tá, e teve uma briga com esse rapaz pegou no mesmo dia. Esse rapaz me deu um murro, eu desmaiei. E ele foi embora. Aí essa menina pegou e me acolheu na casa dela. Como na casa dela já tinha movimento de droga, só que eu nem ligava pra droga ainda, não tinha aquela coisa. Eu fiquei com a droga na minha cabeça, pai, é bom, esse negócio é bom. Toda vez que tinha movimento, eu ia pro meio e usava. Mas eu não sentia aquela vontade de, louco pela droga, não tem? Depois que a pessoa tá afundada, fica na viciada, né? Eu nem... Aí eu ia para as festas com ela se prostituía para dar droga para ele. E como ela se prostituía, ela me ensinou a se prostituir também. Aí eu fui e aprendi. Aí com o passar do tempo eu já estava nas esquinas, me prostituindo.
Aí ela falou, é bom tu pegar teu dinheiro, comprar tua droguinha e tudo. Aí isso foi me... Entendeu? Aí eu, tá. Só que passou os 3 meses lá e tudo. Eu ouvi a notícia do pessoal dizendo que meus pais estavam desesperados me procurando. Eles descobriram que eu estava em Marabá. E lá Deus falou comigo, sempre Deus falando comigo. Eu desviei da igreja, mas sempre Deus falando comigo. Que Ele estava me livrando, que tinha gente querendo me matar, que Ele não queria eu naquela vida, naquela situação. Aquela situação não era para mim. Sempre Deus. E nesse dia que meus pais foram me buscar em Marabá, eu ouvi aquele hino, Sou Humano, da Bruna Carla. Eu ouvi aquele hino, me arrupiei toda. E eu comecei a chorar. Aí eu senti, antes disso, tinha acontecido uma briga da menina, porque eu fiquei com o namorado dela. E ela falou assim, eu te dou 15 minutos para tu sair fora de Marabá. Porque se eu voltar e tu estiver aqui, eu te mato. Ela desceu. E ela tinha jogado a minha roupa no meio da rua, tudo. Tava na casa da irmã dela, ela entrou lá, pegou e jogou a roupa no meio da rua. Eu morava com a irmã dela. Essa cuja que me ensinou a usar droga tinha uma irmã. E aí, esse lado do inimigo, eu fui e fiquei com o namorado dela. E ela disse que ia me matar se eu não saísse em 15 minutos. Em 15 minutos meus pais chegaram, eu tava escutando esse hino. Foi assim, um chororô, sabe? Livramento mesmo de Deus. Livramento, sabe? Eu falei, meus pais vieram me buscar. Eu senti mesmo assim que o Senhor estava perto de mim. Uma chance que Jesus me deu. Tá. Fui pra casa, tudo. Cheguei lá, minhas coisas estavam tudo dentro de uma caixa, tudo empacotada. A minha mãe chegou pra mim e disse, eu tava sem esperança de tu voltar, eu já ia dar tuas roupas. Eu já ia desmontar tua cama, tudo. Pensava que tu tava morta, porque tu não deu notícia. Eu descobri que tu estava em Marabá por causa que aquele tempo era Orkut, ainda assim. Aí ela pegou e falou, eu descobri que tu estava em Marabá por Orkut. Peguei e fui atrás de tu. Mas a esperança era que tu estava morta, que tu não ia voltar mais. Aí tá, em vez de eu ir para a igreja, não. Eu conheci uma vizinha que ia para a igreja junto comigo, desviou também. E aí tinha uma escola de Melody. A gente começou a ir. Foi indo. E tem muita pessoa que usa droga no meio disso também, né? E eu fui embora. É a escola de dança, no caso? Escola de dança. Aí eu ia todo sábado com ela. Aqui sábado... em Altamira? Ou não, lá? Lá em Paropebas, lá em onde Paropebas. eu morava. Aí eu ia. Fui e conheci um rapaz. Nossa, que apaixonite de adolescente. Tinha uns 14 anos. Fui, namorei com esse menino e tudo. Aí minha mãe veio embora pra cá, pra Altamira, mas meu pai tinha feito um negócio lá, bebeu muito, parece que ele furou um cara lá em Paropebas. Ele furou esse cara pegou, mandou não sei quem ir atrás dele. Do nada ele quis vir pra cá, porque aqui mora toda a nossa família, né? Aí ele veio pra cá e ele, tu vem com nós? Eu digo, não, fiquei com esse rapaz. E esse rapaz usava droga, a tal falada maconha. Mas você sabia que ele usava antes de começar a namorar? Não, eu não sabia. A gente ficava ali no meio da festa, tudo, bebia e tudo. Pra tu saber, Poliana, uma coisa, eu usava droga, às vezes as pessoas me davam, pega aí, fuma aí. Que o meu primeiro trago que eu dei não foi nem no cigarro, foi na pedra, na pedra. Então, só voltando na questão da prostituição, você começou a se prostituir com 13 anos, é isso? 13 anos. 13 anos. 13 anos eu me perdi. Entendi. Aí, voltando à questão desse rapaz. Esse rapaz usava maconha, eu não sabia. E a mãe dele morava numa roça. A gente foi lá pra casa da mãe dele, ficar lá. E ele ia lá pra dentro do mato, depois chegava estranho, jogando as cadeiras na parede, tudo. A mãe dele chegou, minha filha, tu tem que ir embora. Ele, o que a senhora tá falando pra ela aí, mãe? Não, nada não. Foi um dia a mãe dele chegou e disse, meu filho é usuário de maconha. Ele tinha o quê? A faixa de uns 17 anos. Meu filho usa desde 11 anos maconha. Ele não fumava, não tinha cara que usava, porque ele não fumava cigarro, ele não bebia tudo, essas coisas assim. Mas ele andava ali no meio ali, doidão. Aí a mãe dele falou, meu filho usa maconha. Quando ela falou isso, aí eu digo, eu sei o que é, por isso que ele tá doido ali, né?
tacando. Quando ele ouviu ela me falando, ele pegou um facão. Ela me escondeu debaixo da cama. Ela me escondeu debaixo da cama. E eu vi só ele passando assim, me procurando. Aí ela disse, não, ela desceu aí, ó, ela desceu o matagal aí, ó, pode ir atrás dela. E quando ele foi, ela começou a ensocar minha roupa dentro da bolsa. O que a senhora vai fazer? Ela, tu vai embora daqui, tu não vai ficar aqui. E ela começou, entendeu? Aí eu falei, como é que a senhora vai me levar? Eu falei, não, vamos cortar a mata aí adentro. Ele desceu pra aí, nós vamos subir. Tu vai correr junto comigo. Chegar lá... A mãe dele te ajudando. Me ajudando. Chegou numa chácara, ela pegou e falou assim, leva essa menina pra cidade agora, pra Parapebes, agora, cidade agora. Por que, dona? Não, meu filho tá doido lá, ele tá com um facão e você vai cortar ela todinha, porque eu contei uma coisa dele pra ela. Isso tá tudo doido. com seus 14 anos, né? Meus 14 anos, já passando por isso tudo. E aí, esse homem me levou. E aí ele ficou lá. Meu irmão, essa senhora ligou pra minha mãe, pro meu pai. O meu irmão mais velho, que é só filho da minha mãe, veio me buscar. E eu fui. Aí eu vim pra Altamira. Chegando em Altamira, mais um livramento que o Senhor me deu. Sim. Desse rapaz não me cortar todinha, porque eu não tinha família, não tinha parente nenhum lá, né? Só minha mãe e meu pai vieram embora pra cá. Quando eu cheguei aqui, em vez de eu ir pra igreja, entendeu? Me reconciliar com o Senhor, que o Senhor me chamava mesmo. O Senhor teve misericórdia de mim. Eu foi pra festa. Comecei a conhecer amigos do mundo de novo. Conheci o pai da minha filha, que hoje tem 4 anos, que mora com minha mãe. Conheci a Tamília, o Roberto, que é o pai da Tamília. A Tamília você teve com que idade? Eu tive com 16. A Tamília eu engravidei com 16, tive ela com 17. Eu grávida fiz 17. Hoje ela tem 4 anos. 4 anos. A Tamília é outra bênção, porque ela também mudou a minha vida. E também Deus me livrou através dela, entendeu? Na verdade, todas as minhas gravidez. Aí eu conheci o pai da Tamília. E ele era um amor e tudo. Ele me seduziu mesmo, sabe? Ele ficava rodeando a minha casa. A minha mãe dizia pra mim, Jeane, esse rapaz não é pra ti. Esse rapaz tem cara que usa droga também. Já minha mãe já sabia, eu acho que ela já sabia mais ou menos que eu usava droga. Só que ela, sabe aquela mãe que não quer assumir que o filho usa droga? Tem muitas. Muitas. Aí ela, falou, esse rapaz usa droga, te sai. E o homem lá, que alugou a casa lá pra nós, disse a mesma coisa, esse rapaz, ele usa droga. Só que nem passou pela minha cabeça. Eu cheguei, meu pai e minha mãe botou num curso, botou eu pra estudar, eu toda, sabe... Interessada na vida. E aí, um dia eu andando, eu já envolvida com esse rapaz, eu andando um dia, ele me chamou pra fugir. E eu fiquei o dia todinho, matutando. Quando foi pra mim ir pro curso, que era de 6 horas até 11 horas da noite, tinha um mototáxi que ia me buscar no final do curso. Aí eu falei assim, não, eu vou fugir com ele mesmo. Chegou na esquina de baixo. Mas você já chegou a conhecer ele antes de... A gente já estava envolvido. Ah, sim. A gente já estava bem envolvido. Aí chegou o ponto, eu falei, não, eu vou. Chegou na esquina, eu liguei pra ele. Ele foi me buscar de moto. Ele me tocou na casa da mãe dele. Passava 3 casas pra mim. A gente foi pelos fundos da casa dele e me tocou lá dentro. 3 casas pra subir pra chegar na minha. E eu lá dentro da casa dele, era um bar lá. A mãe dele era traficante, eu não sabia. E ela botava os 2 filhos pra vender e os 2 filhos usavam e vendia pra ela. Ela intocava os blocos de crack e tudo dentro de uma coisa de tijolo. Aí eu fui e vi aquela arrumação, só que eu cheirei, eu nem botei lá de volta. Ele toda hora ia me olhar nesse quartinho. E aí, tá tudo bem? E aí, eu vendo aquelas coisas, fui cair na real, eu brechando lá, eles tudo na onda lá. Na frente era o bar, né, tudo acontecendo. E eu digo, eita, olhei no celular, era mais de 11 horas. Uma hora dessa, meu pai já tá desesperado, atrás de mim. E eles estavam mesmo. E eles passavam na frente do bar, e minha mãe todo tempo dizendo. Acho que o Senhor todo tempo mostrando pra minha mãe, a Jeane tá aí dentro desse bar. Tá com aquele rapaz que eu disse que eu não queria que ela namorasse. Ela me contou depois. A gente tá aí dentro. E eu, todo tempo,
lá dentro, rapaz, o que o dono da vila estava falando era verdade mesmo. Eu via, moço, todo mundo usando droga no bar. O bar era todo cercado e ela, quando dava meia-noite, a dona do bar fechava. E ficava a galera tudo lá dentro. E ela passando a droga, a bebida. Ela dizia que era um bar lá, mas na verdade era um bar e um ponto de droga. Chegava a polícia, ela dava dinheiro para os policiais ir embora. E eu lá dentro. Depois, passado uns tempos, minha mãe, uns 23 dias eu lá dentro. Por essa base aí, a minha mãe descobriu que eu estava lá dentro. E assim, o que te fazia querer permanecer nessa vida em vez de ficar com a sua família? Já que eles estavam te ajudando, já estavam querendo o seu bem. A diversão também é boa, né? E também, o meu pai também bebia muito. E quando ele bebia, eu não sei por que minha mãe colocava culpa em mim. E aquilo me doía. Porque não era eu que mandava meu pai beber. Não era eu que decepcionava ele. Tinha meus irmãos e tudo, a culpada era só eu. Ela chegava, teu pai já foi beber. O que é que tu falou pro teu pai? Aí eu pegava e dizia, o que eu tenho a ver com isso? Tu não era crente, era pra tu ter colocado teu pai. Sabe, ela me explicava umas coisas assim que era fora do normal. E eu continuei nessa vida. Aí um certo dia, o pai da Tamile me mostrou droga. Sabe o que é isso? Eu falei, o que? Isso aqui. Falei, não, ele vou fazer pra nós fumar. Quando ele tava fazendo, eu disse, agora eu sei o que é. Ele, o que é? Eu falei, crack, né? Eu já fumei. Ele falou assim, bora fumar? Eu falei, bora. E a gente fumou. E foi só destruição. Ele começou a se viciar junto comigo e tudo. Eu comecei a roubar minha mãe, nós começamos a roubar, nós dois. Roubava sua família dentro de casa? Foi. Eu engravidei. Usando droga, eu engravidei. Aí ele terminou comigo, que eu engravidei, e ele não quis mais saber de mim. E aí, fui e voltei pra casa da minha mãe. Lá minha mãe começou a não acreditar que eu tava grávida no começo. Mas aí meu pai viu que minha barriga tava crescendo, essa menina tá grávida mesmo. E eu usando droga escondido. Eu em casa, eu descia pra casa de uma mulher e fumava lá e voltava. Mas já tava viciada mesmo? Eu tava viciada já, tava. Eu tava roubando. Ah, é verdade. Aí, então vamos lá. Aí quando eu tive a Tamile nasceu normal, perfeita. E eu ia pra igreja, eu usava, mas eu ia. Mas sempre o Senhor me falava, você tá grávida, o inimigo quer ser pra vida do seu filho, do seu bebê. E eu nem queria nem saber. Não, na verdade não dava vontade mais de ser crente. Eu queria saber da onda da droga. Mas você ainda ia pra igreja por quê? Me dava vontade, às vezes, quando eu me sentia sozinha, triste, eu ia pra igreja. Aí lá... Aí você teve outro filho, né, também, mais à frente? Com o pai do João Pedro também, é usuário de droga. O João Pedro eu engravidei também usando droga. Usou droga quanto tempo durante a gravidez? A gravidez toda, que o pai de João Pedro vendia mesmo e usava. E quando eu não queria, ele me oferecia. Fazia questão. Entendi. Aí a cada dia você se afundando mais, né? Me afundando mais. Chegou um tempo, depois que eu tive o João Pedro, chegou um tempo de eu internado. Meus rins querendo parar, porque eu acordava, era só droga, eu não bebia água. Às vezes ele estava tão assustado que eu me trancava, né, no banheiro, ficava lá fumando. Ele batia, tu não quer água? Não, eu saio daqui, eu não quero conversar com ninguém. Porque era muita droga, eu não queria saber de dar um tempo ali. Parece que alguém ia roubar de mim aquilo ali, aquela porcaria ali. Que hoje pra mim não vale de nada. Parece que iam pegar de mim, iam sumir, iam tocar. Eu vendo muito ali, eu endoidando lá dentro. Aí quando ele arrebentou a porta, eu tava caída lá no chão, vomitando e tudo. Ligou pra minha mãe e me internaram no Hospital das Clínicas. E o médico falou que se eu voltasse a usar droga, a próxima, foi tipo um começo de overdose. A próxima eu não escaparia. Que foi só o Senhor mesmo. Porque uma pessoa cair babando no chão e tá viva ainda. Mas eu ainda sentia mesmo, eu ainda via ainda que eu ia morrer. Mas ele falou, não, você ainda tem esperança. Eu só lá no soro. Bebia água, botava pra fora. Nada aceitava mais no meu estômago.
passei muito tempo sem comer, né? E aí passei uns tempos sem usar droga, depois que eu me recuperei. Recaí de novo. Eu nem me lembro como eu recaí, eu acho que eu bebi. Eu tava trabalhando de boa. Bebi, recaí de novo. Só que quando eu engravidei do João Pedro, eu conheci o Leandro. Ele quis tentar me ajudar, só que eu fugia da casa, ele ia atrás de mim, eu me escondia. Eu me escondia do Leandro, ele me procurava, só que onde eu vi o Leandro, vixe, o Leandro, me escondia do Leandro. Pulava o muro mesmo, eu era terrível, as pessoas, desiste dela, Leandro, dizia, desiste dela, deixa essa menina, não quer nada com nada, essa menina é uma viciada, essa menina rouba, essa menina, ela não tem jeito, nem a mãe dela, nem o pai dela segura ela, Leandro, não, mas eu seguro, eu ajudo. E ele nunca desistiu de mim e hoje eu tô aqui. Glória a Deus. E aí, fala um pouquinho sobre essa última fase que foi entrar de volta pro projeto e se apegar mesmo ao tratamento. Essa última fase foi a fase que eu adoeci, recaí, que eu recaí mesmo, eu passei quase um ano recaída mesmo. Que, Poliana, eu via visões de demônios. Eu tive visão de demônio querendo me matar. Eu já estava no ponto que eu estava fumando, tinha gente atrás de mim para me matar. Eu já estava mesmo sem expectativa de vida. Aí um tempo, eu grávida da Esther, eu não sabia que eu estava grávida. Que é essa bênção que hoje está aqui, agora sendo cuidada e bem tratada por todo mundo. Eu morava na boca de fumo mesmo. Esse velho que era dono dessa casa, ele catava lixo, essas coisas. E ele comprava droga pra mim e eu mantinha relação com ele e tudo. E só que ele era macumbeiro, eu não sabia. Na casa dele eu via muito demônio quando eu usava droga, muito mesmo. E os irmãos da igreja que me conheciam falavam, Jeane, eu vejo a tua cova aberta, os demônios te puxando pra dentro. Sai, Jeane, dessa vida. Esse dia que uma irmã falou comigo, bora na igreja, eu disse, eu vou na igreja. Eu tinha usado droga ali, eu drogada fui pra igreja. Ele ficou com raiva, do nada. Ele ficou com raiva. Não quis que eu fosse pra igreja, foi me deixar com raiva. Ainda ficou na porta da igreja, tem certeza que tu vai entrar? Eu falei, tenho certeza não, eu vou entrar. Eu entrei. A mesma hora deu dor de cabeça, mas eu fiquei lá, num banquinho do fundo, mas eu fiquei. Nesse mesmo dia eu voltei. Quando eu voltei para casa, Poliana, parece que tinha gente atrás de mim, a minha sombra, eu tinha medo, tava com medo até da minha sombra. Chegando lá, eu tomei veneno. Fiquei com raiva. Eu sabia se eu ligava pro Leandro, pro meu pai, que eu tinha, você lembra, né, que eu vi o Leandro, que o Leandro falou, liga pra mim, Jane, tu tem meu número, tu tem meu Face, liga pra mim, me procura. Eu não sabia se eu ligava pro Leandro, se eu ligava pro meu pai, levava pro Leandro. Eu não sabia se o Leandro queria me aceitar de novo, porque eu já tinha aprontado muito com o Leandro. E aí eu vou tomar veneno e vou morrer logo. É a solução, morrer. Mas eu não morri. Tomei Baygon, não morri. Eu fiquei mais mal ainda. Aí meu pai pegou e... Não, vou te buscar aí. De madrugada, depois de muito tempo, né? Passou a madrugada todinha, eu ruim mesmo. Aí meu pai foi me buscar, me levou para casa do centro de recuperação. E lá eu perguntei, Leandro, tu ainda me aceita? Ele disse, aceita, com certeza. Ele ficou meio assim, né? Mas eu cheguei lá só bagaço. Aí começou a luta. Aí ficou lá mais ou menos Chegou lá já grávida, né? De 4 meses. 4 meses. Pulou o muro com 6 meses. 6 meses de grávida. Fugiu ao todo umas 4 vezes, né? Mas hoje, com a existência do Leandro. A existência e a nossa, todo mundo ajudando, trabalhando junto, né? Porque a gente dá trabalho. Um pouquinho. Já deu mais. E aí hoje a gente está aqui tendo essa recompensa. Que ela vem dando o exemplo, o testemunho dela para você aí de casa. Meu inimigo ainda querendo se levantar, porque eu tive a Esther, né? A Esther ficou na UTI.
devido eu ter meu uso de drogas, as minhas coisas que eu aprontei tudo. Ela nasceu bem, perfeita, graças a Deus. Tá aqui, sadia, dormindo. Coisa mais linda. É. Então, Mas o Senhor, mais um livramento que o Senhor me deu. E eu tenho também Posso dar um recado para as pessoas? Com certeza. Deixa um recado para as moças, jovens que estão aí em casa nos assistindo. Eu tenho um recado para as pessoas que estão nessa vida e que estão começando. Que se você está conhecendo a droga, sai dessa, cara. Porque é sem rumo, não tem expectativa de vida. E só o Senhor mesmo. O Senhor me livrou, hoje eu estou aqui. E se não fosse por Ele, eu não estaria. Se Ele não tivesse colocado o Leandro no meu caminho, porque o projeto Resgatando Vida é do Senhor, né? E vocês vão assistir meu testemunho, vocês vão ver. E é isso. Senão eu vou chorar e eu não vou conseguir falar, gente. Tá bom, gente. Essa é um pouquinho da história da Giane. Espero que você aí tenha sentido no seu coração, assim, tenha entendido como é o trabalho do projeto Resgatando Vidas, como é que nós trabalhamos. Nós lutamos até a última força acabar para salvar vidas, porque a Giane, eu creio que muita gente que vai estar assistindo aí, principalmente o pessoal ali do Bela Vista, o pessoal que está nos assistindo nessa Altamira aí conhece a Giane, já viu ela no tempo de uso, né, Giane, por aí. E hoje vê uma pessoa completamente diferente. Então, se você, mãe que está aí, que já pensou em desistir dos seus filhos, não desista, como a gente viu nos quadros anteriores, falando sobre as mães, né? Mães que não desistiram dos seus filhos e hoje foram vitoriosas. E a Giane hoje é mãe, está lutando pela sua filhinha e saiu daquela vida e hoje está com novos sonhos, né, Giane? Novas expectativas de vida. E essa é a nossa recompensa. Esse é o preço que nós recebemos por ganhar almas, por trabalhar com pessoas assim. Tem gente que fica perguntando o que você ganha com isso. Até uma das vezes que a Giane discutiu com a gente lá, ela falou: acho que vocês querem alguma coisa de mim, porque o que vocês estão fazendo? Vocês não vão ganhar nada com isso. Mas na verdade, é Deus, que quando Deus tem uma promessa na vida da gente não tem como fugir. Não é nós que temos nossos sonhos, é Deus que faz os nossos sonhos. Então, quando a gente tem promessa com Deus, Deus escolhe a gente e Ele coloca pessoas no nosso caminho, pronto. Você tem que aceitar que é de Deus e quando Deus te quer, é isso. Ele te livra e você deixar, você é muito feliz. Forte a história da Giane, hein, gente? Então, o programa de hoje tá bom, mas já tá acabando. E mais no final de semana que vem tem mais. E nós queremos deixar os nossos agradecimentos aí para o pastor Daniel e pastora Cris, que têm nos ajudado. Para dona Neide, da nossa horta, muito obrigada, dona Neide. Gente, nossa horta tem nos ajudado muito com doação de legumes e verduras. E também agradecemos ao seu Oscar do Gás, que nos ajuda. Sempre que precisamos do gás, ele nos ajuda, ele doa. Também agradecemos aos rapazes da Casa Masculina, ao Rogério, ao Micael, que nos ajudou. Tem nos ajudado aí na câmera, manuseando tudo aí pra gente, porque tudo é doação, tudo é voluntário, a gente faz tudo assim. Quem quer ajudar, vem e ajuda, entendeu? Tá bom, então. Agradecemos também ao Dr. Hugo, da Clínica Viver, que é voluntário do projeto, nos ajuda aí na área de saúde. Todos os residentes têm o acompanhamento médico do Dr. Hugo e do pessoal da Clínica Viver. E também agradecemos a você, Maurício, da Band TV Altamira, que tem nos ajudado cedendo aí esse horário para que nós possamos levar uma mensagem de amor, mensagem de paz e conhecimento para as pessoas aí de casa que estão nos assistindo. Muito obrigada, Maurício. E você aí que tem a sua propaganda, que quer
anunciar aí o seu negócio, procure lá o Maurício da Band TV. Então, galera, fiquem com Deus e sábado que vem tem mais. Nosso encontro marcado aqui na Band, canal 19, às 9 horas da manhã, todo sábado. E, gente, eu queria deixar para vocês o nosso pedido de ajuda, que você aí sentir no seu coração o desejo de nos ajudar doando, sendo voluntário. Você é empresário que pode ajudar, que tem condição financeira para estar nos ajudando. E também queria convidar você para estar visitando, para estar conhecendo o projeto Resgatando Vidas. Que às vezes só de ouvir falar, só de a gente falar, você talvez não acredite muito, mas venha conhecer, nos procure. Aí está o endereço, aí está o número de telefone, e você vai poder estar nos procurando, estar conhecendo o projeto e quem sabe estar nos ajudando também. Que Deus possa tocar aí no seu coração, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tchau, tchau.